Aqui nós temos várias plantas de meia sombra, como eu disse, que necessitam menos sol. Por exemplo, o Rhipisalis, Peperomia, que também dá para ficar na sombra total, ela pode ser meia sombra ou sombra. Brinco de princesa. Então são várias plantas que a gente pode manter ela num ambiente com pouco sol. As plantas de meia sombra tem que ter esse cuidado de manter elas num ambiente com muita claridade e até um pouquinho de sol. É importante que a gente adeque a planta conforme a quantidade de sol que ela necessita ter ou claridade. Para vocês terem uma ideia, tem plantas que a gente pode colocar em locais com muito pouca claridade. Por exemplo, no banheiro, num shopping, num banco, mas são plantas adaptadas àquele espaço. Muito importante, se eu for colocar uma planta num ambiente de interior, é o cuidado com o ar-condicionado. As plantas ressecam muito com o ar-condicionado, então tem plantas que são mais adaptadas ao ar-condicionado. Por exemplo, algumas dracenas são plantas muito resistentes ao ar-condicionado. As orquídeas, elas são plantas que necessitam de um substrato e nunca que a gente coloque terra. O substrato é um material que é muito poroso, tem um grande espaço de aeração, muito maior do que a terra, e o substrato utilizado na orquídea normalmente são cascas grosseiras, então casca de pinos, fibra de coco. As orquídeas são ótimas opções para a gente ter dentro de casa, tendo aquele cuidado de que quando não estão com flor, elas têm que ir para fora de casa, em algum lugar onde tenha muita claridade, como que é esse espaço aqui, com o sol filtrado ou embaixo de uma árvore, porque ela necessita dessa claridade toda para voltar a dar flor. No caso da orquídea, o interessante é que todo ano a gente tem que fazer uma poda de raiz, tirar a planta do vaso, podar a raiz, trocar o substrato e recolocá-la no vaso. Isso é muito interessante para que ela sofra um estresse e se desenvolva melhor e volte a dar flor. Então, normalmente, muita gente reclama que tem uma orquídea num vaso, muito tempo não dando flor. É porque não foi trocado esse substrato. Nunca a gente pode utilizar terra na orquídea. Então, para a orquídea, a gente usa substratos grosseiros, como casca de pinos e fibra de coco. Então, as orquídeas, elas necessitam de muito espaço de aeração aqui no meio, bastante ar circulando aqui. Nós temos 3 tipos de orquídea: as orquídeas epífitas, as terrestres e as rupestres. Então, as epífitas, aqui a maioria são epífitas, são aquelas que se desenvolvem com o resto de cascas. As terrestres, elas necessitam que tenha um pouco de terra. E as rupestres são aquelas que se desenvolvem no meio das pedras, no meio de rochas. Então são 3 tipos de orquídeas que a gente pode ter e ter que ter esses cuidados com o substrato correto que vai utilizar.